eu quero ser milionária urgente. No vídeo de hoje vamos conversar sobre carência, tanto afetiva quanto financeira, qual que é a similaridade das duas, como curá-las, tem como melhorar isso, o que tem a ver com lei da atração. Vou trazer também um trechinho de um curso de milagres. Fica aí que você vai entender. Vou trazer um pouquinho da minha história também, porque, enfim, esse canal é sobre mim, sobre o meu crescimento também. E eu tô aqui para poder compartilhar e espero te ajudar um pouquinho também. Não esquece de curtir e deixar... e se inscrever. Curtir, deixar o like é a mesma coisa. E se inscrever se você gostar desse vídeo, se fazer sentido para você. Então, assim, para contextualizar, eu vou começar a falar primeiro do meu processo de cura da carência afetiva. Então, assim, eu tenho 29 anos, eu ainda não tenho um relacionamento, tô solteira. E é uma coisa, assim, que não fluiu com muita facilidade na minha vida. Então, por muito tempo, eu ficava questionando se eu tinha karma, se eu estava sendo castigada, o que eu fiz em vida passada, por que todo mundo tem e eu não tenho, sabe? Então, eu estava sempre reclamando, sempre olhando para falta. Eu sentia muita carência e eu me coloquei em situações que não... Foi parte do crescimento, foi parte do meu desenvolvimento, mas provavelmente você me entende. Quando a gente sente que falta amor, a gente persegue o amor, a gente procura o amor nas pessoas. E muitas vezes a gente está amando pessoas que nem merecem o nosso amor. Então eu acabei vivendo muitos amores sem reciprocidade, me machuquei muito. Até chegar um ponto onde eu cansei, sabe? Eu cansei e falei não vou mais correr atrás disso, sabe? Meu ego, ele deu uma quebrada com cansaço. É literalmente com cansaço. Então, eu fui ficando mais quietinha na minha. Falei assim, eu não vou ficar com outra pessoa. Fui ficando mais sozinha, fui me acostumando. Eu fui aos pouquinhos entendendo que era solitude. Aquele clichê, mas o caminho é esse, sabe? E a meditação, ela veio com uma cereja no bolo. Porque aí, eu fui entrando de fato numa solitude e me sentindo muito bem sozinha, me sentindo inteira. E aí é aquele clichê, sabe? Quando você tá preenchido, você para de buscar fora. Só que aí, vamos pro outro lado dessa história também, que eu quero falar sobre a carência financeira. Porque eu falei, tá, beleza, esse aspecto da minha vida, a carência afetiva, ela melhorou muito, graças a Deus, mas a carência financeira, temos outro problema aqui. E aí comecei a refletir sobre isso e aí comecei a correlacionar as duas coisas. Eu falei, cara, pera. Da mesma maneira que eu me coloquei em situações desnecessárias, onde eu procurei amor fora, acabei, enfim, né, aceitando migalhas, eu falei, fiz a mesma coisa por causa de dinheiro. Tava eu lá trabalhando por pessoas que não eram legais, fazendo o que eu não queria fazer, porque eu tava precisando de dinheiro, porque eu tava com medo de me faltar. Aí é a mesma coisa. E aí comecei a refletir sobre isso, né? Que às vezes tá um pouquinho mais forte em uma determinada área da nossa vida. Então vamos supor, você tá num relacionamento, ele tá ok, mas aí no trabalho você tá com um chefe abusivo. Aí você não tem coragem de largar o emprego, porque você tem medo de não conseguir algo melhor. E às vezes fica ali, sabe, naquele limbo. E aí, se você for parar para analisar, os comportamentos, eles são muito similares. Seja na área afetiva ou seja na área do trabalho e do dinheiro, sabe? Então, a gente se comporta de maneiras muito similares. Então, talvez, né, sua vida profissional seja boa e o relacionamento não esteja, ou os dois tá meio ruim. Mas se você for parar para analisar, a gente que fragmenta a nossa vida. Mas como a gente sente, impacta como a gente age em todas as áreas, em todos os relacionamentos. Não só familiares, mas também com amigos, com cônjuges. É assim que fala, gente? Meu Deus, cônjuges. Cônjuges. Eu não sei falar, gente. Com a pessoa com quem você está se relacionando. Esqueci como fala português. Enfim.
Perdi a linha de raciocínio. E agora eu vou ler um pedacinho de Um Curso em Milagres e vou ir mais a fundo nessa conversa. Fica comigo. A grandiosidade é sempre um disfarce para o desespero. É sem esperança porque não é real. É uma tentativa de neutralizar a tua pequenez, baseada na crença de que a pequenez é real. Josi, o que significa? Eu não entendi nada. Vamos por partes. A grandiosidade é sempre um disfarce para a pequenez. Então, assim, a gente sente falta. Porque essa que é a questão. É a crença na falta. A gente vive num mundo sempre perseguindo coisas. Então, beleza, você arrumou um namorado. Aí já agora eu tô feliz. Aí chega um momento, acho que está faltando uma coisa. É o filho, você arruma um filho, mas um dia o filho sai de casa, faltando alguma coisa. Vou comprar um carro melhor. Eu acho que se eu comprar um carro melhor, eu vou ficar mais feliz. Você compra um carro melhor. Agora, eu preciso comprar uma casa. Preciso dar uma viagem. Aí a gente está sempre buscando fora. Para preencher um vazio. De vez em quando a gente tem que lidar o quê? Com essa sensação de vazio, carência. Sabe, a carência é o quê? É uma outra maneira de dizer que falta alguma coisa, sabe? Então você acha que é relacionamento, aí depois você acha que é um salário melhor, depois você acha que é mudar de cidade. Então a gente está sempre tentando resolver com fora, com coisas que estão no externo. E aí, por exemplo, quando a gente está num momento de carência financeira, preocupado, sabe, com medo de não ter dinheiro, aí a gente, eu vou usar um exemplo que eu falo porque eu já fiz isso. Aí eu vou lá e jogo na Mega Sena. Por quê? Aí eu quero ser milionária. E eu quero ser milionária urgente. A grandiosidade é sempre um disfarce para o desespero. Aí você tá ali desesperado, pensando, meu Deus, onde que eu vou tirar dinheiro? Por isso que a gente joga no tigrinho, gente. A pessoa tá desesperada, olha a realidade do Brasil, sabe? Vamos pensar um pouquinho. Aí às vezes a pessoa ela tá tão, sabe, ela não tem muito conhecimento, ela acha que pode jogar, que não vai dar. Gente, quantas pessoas perderam tudo pro bendito jogo do tigrinho? Sabe, eu, graças a Deus, nunca fiz isso, não. Mas é o que acontece. Então, a pessoa, no desespero, ela acaba se sujeitando a isso. Então, eu não acho errado você, de vez em quando, ir lá e fazer uma aposta, sabe? Não é ruim também você fazer uma aposta, sabe? Só que, se você tá fazendo isso no desespero, você não vai nem acertar os números. Aí você tá ali tentando fazer a lei da atração para ganhar na Mega Sena, para você ganhar na loteria. Mas que energia que você tá mandando no universo? A energia que você tá mandando é desespero, é carência, entendeu? Esse que é o ponto. Então, às vezes, você tá aí tentando manifestar várias coisas na sua vida e não tá dando certo. Porque aí você acha até que você tá... me visualizei rica e me senti feliz. Vai dar certo. Mas, vamos mais a fundo? Você fez isso no desespero. Aí você quis algo grande para te tirar da sensação de falta. Eu percebi que eu fiz isso. Eu fiz isso. Então, eu estou falando isso aqui porque eu fiz isso. E aí depois eu parei e analisei e falei, tá. Eu tava querendo a grandiosidade para me tirar da sensação de pequenez. E aí, vamos para mais um outro ponto. É uma tentativa de neutralizar a tua pequenez baseada na crença de que a pequenez é real. Um Curso em Milagres, esse livro aqui, ele é sensacional. Ele vai sempre falar o quê? Que essa realidade, ela é uma ilusão. A crença na separação é uma ilusão. Então, isso aqui tudo é uma ilusão. Então, a escassez, ela não é real. A pequenez, ela não é real. Por isso que falou, baseada na crença de que a pequenez é real. Então, você não está separado de Deus. Você não está separado do todo. A gente é tudo que existe. Em essência, todos somos filhos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente faz parte da filiação. É isso que o Curso Milagres vai falar. Ele quer
levar a gente para a consciência da unicidade, para a gente entender que somos uno. Então, a gente não está sendo castigado por Deus. Não, o pecado não é um erro a ser punido, e sim a ser corrigido. Então, o ego que acredita na separação, a gente que está acreditando na escassez. E aí, lembra, para a gente manifestar alguma coisa, são duas coisas que são necessárias. Acreditar e soltar. Se você pede, você está reforçando que você não tem. Se você quer controlar, significa que você não confia. Aqui eu já entreguei o ouro. Aqui a gente começa a entender mais a fundo as coisas. Então, primeiro ponto, a gente precisa acreditar que a gente é realmente abundante. Tirar essa crença de pequenez, entendeu? Essa crença de que está faltando e parar de buscar fora. Então, eu mencionei que a meditação foi a cereja do bolo ali, para eu começar a alcançar um sentimento maior de plenitude comigo mesma. Porque eu parei de perseguir, de procurar fora. A gente vai entendendo que eu já possuo amor. Então, eu não tenho que implorar pelo amor do outro. E quando eu amar alguém, eu vou amar essa pessoa genuinamente. Porque não vai ser um amor egóico onde eu quero que a pessoa me dê para eu me sentir especial e me tirar da sensação de falta. Eu me amo. Então, se eu me amo, eu não estou desesperada buscando amor. Entendeu? E aí, a gente tem que alcançar a mesma coisa. E eu fiquei muito feliz na hora que eu parei e pensei assim, se eu melhorei a minha carência afetiva, essa parte do financeiro que eu tenho certeza que vai melhorar pra caralho, eu já tô melhorando. Que é parar de olhar pra falta, sabe? Então, com a meditação, eu comecei a ter mais consciência sobre os meus pensamentos, a observar melhor os meus pensamentos, e eu percebi o quanto eu ficava pensando assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não sei mais o que. Sabe? Aquela preocupação. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Toda hora, meu Deus, eu preciso comprar isso. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter dinheiro pra isso? Sempre pensando, sabe? Sempre no medo da falta. Ou seja, acreditando na falta. Que energia que eu tô emanando pro universo? Falta. O que eu manifesto? Falta. Tudo que eu planto, eu colho. E aí, como que eu vou atrair a abundância financeira? Como? Se eu estou preocupada o tempo inteiro, se eu estou com medo o tempo inteiro de não ter. Então, as minhas meditações são essa intenção. Tirar o sentimento de falta. Quebrar a crença de que não tenho. Então, por isso que é deixar de acreditar que a gente está separado do todo. Que a gente está sendo castigado. Que a minha vontade não é a vontade de Deus. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui pra vocês. A gente acha que a nossa vontade não é a vontade de Deus, que eu tô sendo castigado, que eu tô sendo punido, que eu tenho um karma, que eu vou ter que passar o resto da minha vida preocupada, vivendo uma vida medíocre, porque eu devo ter feito um monte de merda na vida passada, aí eu não mereço amor. A gente fica aqui, criando um monte de crença, que você acredita que é real, você manifesta na sua realidade. Então, é quebrar a crença de que eu não sou digna de amor, de que eu não sou digna de abundância, que eu estou sendo castigado. É quebrar essas crenças. E no fundo, a crença do quê? Da separação. Eu acho que separada de Deus, então eu estou sendo punida por Ele. Não tenho capacidade de enxergar o todo em todas as pessoas. Não tenho capacidade de enxergar Deus, o todo, nas pessoas. Eu acho que eu posso fazer qualquer coisa com o outro, porque o outro não sou eu. Eu não amo o outro como a mim mesma. Eu nem me amo. Eu não tenho amor próprio. Como que eu vou amar o outro se eu não tenho amor? Então, todo problema reside na mesma crença. A crença de que Deus é somente vingativo, que Ele está me punindo, que eu fui expulso do paraíso, que eu estou separada de Deus, separada de todas as coisas, separada da abundância, separada do amor. Crença na separação. É sair dessa crença e ir para a crença da unicidade, que é o que um curso em milagres ensina. Unicidade. Entender que
eu sou o todo e que Deus, como meu pai, que ele é meu pai, eu sou filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo é uma coisa só, eu não estou separada dele. Ele quer que eu tenha amor e abundância. Entender isso, acreditar nisso, sentir isso. E aí, meditando, eu vou entrando nessa energia. Aí eu vou soltando o passado, vou soltando as crenças limitantes, essas programações do subconsciente, reprogramando a minha mente, me sentindo uma com o todo, me sentindo abençoada, que eu tenho tudo. Aí a história começa a mudar. Então, eu não tô mais acreditando na falta. Então eu já tenho amor, eu já tenho dinheiro, já tenho saúde, eu acredito de verdade. Tá aqui, ó, na mente, subconsciente. A gente medita pra o quê? Mudar a mente. Acredito que eu tenho. Se eu tenho, eu não preciso mais pedir. Eu não peço, eu agradeço. E não é agradecer toda hora, não. Se você tá agradecendo toda hora, é porque você tá duvidando. Que você precisa o quê? Soltar. Você já tem, você agradece e você confia e você solta. Porque você não precisa pedir, você já tem. Entendeu? E você não precisa toda hora pensar naquilo, você já tem. Você fica preocupado? Você fica preocupado o tempo inteiro? Você já tem. Entendeu? Então, você percebe que a carência, seja qual for, seja de dinheiro, seja de relacionamento, seja de saúde, seja de qualquer coisa, ela reside no mesmo ponto. É a mesma, é tudo, ó. Tem a crença primária que sustenta todas as outras. Então, em vez de bater cabeça tentando limpar, por mais que sejam camadas e camadas que a gente vai tirando, né? Mas se a gente for lá no fundinho e buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Então, busque essa unicidade, busque esse sentimento de completude, busque o amor dentro de si, busque essa conexão com o todo dentro de si. Buscai primeiro o reino dos céus. É dentro de você. Tudo mais será acrescentado. Amor, liberdade, abundância, saúde, dinheiro, tudo mais será acrescentado. Vai vir. E era isso que eu queria dizer. Não esquece de deixar o like. Eu já pedi isso, a gente sou péssima chegando nessas partes. Enfim, se inscreve no canal, deixa um comentário. Um beijo, até o próximo vídeo.